Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro do profeta Ageu. É um livro curto, apenas 2 capítulos, pouco mencionado em várias igrejas, mas ele é um livro importante porque ele é um livro onde Deus realmente toca um servo dele, um profeta, para incentivar ali a construção do segundo templo. E, para que você não perca nenhum detalhe da aula de hoje, adivinha só? Acompanha comigo os meus slides. Então, deixa eu compartilhar com você. Então, vamos lá, né? Sem nenhum spoiler, voltando aqui, né? Então, Ageu. Então, o que você não pode perder de vista quando você lê este livro? Então, esse livro, ele é uma composição de 4 oráculos que vão encorajar o povo de Deus a reconstruir o Templo de Jerusalém. O livro, ele vai dar ênfase que esse templo, ele precisa ser reconstruído porque é o lugar da presença de Deus e de adoração. Mas também vai dar ênfase que existirão dificuldades a serem enfrentadas. Também que existe um futuro glorioso que aguarda o povo de Deus. E também vai dar ênfase ao papel de Zorobabel e assim a linhagem real de Davi, né? Então, este livro vai passar por tudo isso. Como ele é um livro um pouco mais curto, nós vamos poder olhar capítulo a capítulo, ou seja, os únicos dois que ele tem. Então, acompanha comigo. Então, quem é o profeta da questão? É o profeta Ageu. Que informações temos dele? Nós sabemos que ele é um profeta pós-exílico em Jerusalém e é contemporâneo de Zacarias. Então você vai encontrar referência a ele também em Esdras, no capítulo 5 e 6. Uma informação muito importante, lembrando que ele é pós-exílico, ou seja, já acabou o tempo do exílio na Babilônia, tá? Então, qual é o período da atividade profética em que Ageu estava atuando? É um período de 4 meses, relativamente um período curto, né? Durante o segundo ano do reinado de Dário, da Pérsia, ou seja, 520 antes de Cristo. Ou seja, também conforme a gente vai vendo, os profetas menores vai se aproximando cada vez mais de Cristo. Aqui está apenas a 520 anos da vinda de Cristo. Pois muito bem. Então, como dito antes, o livro tem apenas 2 capítulos. Então, o primeiro capítulo, ele vai trazer o chamado, né, do profeta Ageu e o oráculo ali de restauração do templo. Já o segundo capítulo, com um pouquinho mais de dados, vai trazer a questão da glória do segundo templo em comparação ao primeiro templo, a questão da purificação deste templo e o papel de Zorobabel, tá? Então, é assim que este livro está estruturado. Então, vamos lá ao chamado de Ageu. Então, veja que este livro ele traz informações bastante precisas em questão de data, né? Então, se você for reparar, veja como é preciso aqui. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Então, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel. Então, é ele quem leva este oráculo para Zorobabel, que Zorobabel é filho de Setiael e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Aqui está recortado esse trecho, porque o chamado dele é só, na verdade, sim, essa menção. É um livro bastante curto, tá? Tanto que
aqui no capítulo 1, ele já tem aqui, ó, dizendo, dois pontos, mas vai continuar aqui nesse próximo slide que a gente vai seguir aqui, tá? Então veja só que aqui já vai entrar na questão da reconstrução do templo. Então, como é um livro curto, ele já é bem direto ao ponto, né? Então veja já o que é dito a Zorobabel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Veja, aqui nós podemos pensar assim, mas como assim esse povo está morando em casa de fino acabamento? O que vocês têm que imaginar? Houve um período em que as pessoas estavam na Babilônia, mas começaram a habitar lá. E muitas pessoas começaram a ficar acomodadas lá. Então, essa é uma grande chamada de atenção também, né? Aqui, vamos ver a sequência que já vai partir lá para o versículo 12. Zorobabel, filho de Setiael, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Setiel, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos do seu Deus, no dia 24 do sexto mês do segundo ano do rei Dário. Eu acho que quando eu li a segunda vez ali, né, o nome de Zorobabel, você percebeu assim, mas por que tamanha repetição? Né, 4 linhas antes eu já li que Zorobabel é filho de Setiael, sumo sacerdote de Josué, filho de Jeozadak. Gente, a grande questão é que essa é a forma da escrita deles. A questão da repetição nunca é para eles um problema. Inclusive, em várias passagens bíblicas, você vai observar que as coisas elas são repetidas. Porque a repetição está ali para inculcar. Tanto que, se você observar, os livros proféticos, os livros do Antigo Testamento, a temática é praticamente assim, é a mesma. O povo escolhido por Deus cai em pecado, Deus, em sua infinita misericórdia, os orienta, os resgata, os ajuda, eles se arrependem. Aí, quando eles estão novamente na bênção, eles se acomodam, caem em pecado de novo e tudo recomeça. E assim, a paciência, né, digamos assim, de Deus, que é infinita, em um determinado momento, Deus praticamente diz o seguinte: então agora, não é que a paciência de Deus acaba, mas é que chega um momento em que ele precisa deixar com que o povo viva a escolha que fizeram, as consequências do que escolheram. E agora que eles, vejam, eles acabaram de sair ali, né, do exílio, gente, acabaram de, né, sofrer. Mas vejo que aqui já estão precisando de novo de um empurrãozinho. Então, por isso é tanta repetição. Aí é que vamos para a questão da glória do segundo templo, do templo. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem. Então veja, o primeiro templo construído, né, ali por Salomão,
extremo, com infinitas riquezas, maravilhoso, né, em diversos aspectos. Mas aí Deus fala: esta aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui existe uma questão muito importante, tá? Que é a questão dos impuros que serão purificados. Em seguida, né? Então veja, existia muita corrupção ali, muita idolatria, muitas questões em que o povo não estava atento. Em seguida, perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com o povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Ou seja, as pessoas não estavam observando seus próprios corações, aquilo que faziam todo o tempo. É como se eles desejassem que o templo brilhasse em glória, mas sendo que os corações deles estavam ali, em outros lugares, em idolatria, em engano, em roubo, em desonestidade. Então, veja como a coisa ali prossegue. A partir de hoje, dia 24 do nono mês, veja que preciso. Atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. Pois muito bem. Então aqui, né, nós vemos que Deus irá purificá-los, né? Então nós chegamos a Zorobabel novamente. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no dia 24 do nono mês. Vejam como é preciso as datas. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros. Cairão cada um pela espada de seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos: eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Setiael, declara o Senhor, e farei um anel de selar, porque tenho escolhido, declara o Senhor. Pois muito bem, no livro de Esdras, se você voltar, você vai ver todo, toda a sequência do que ocorre ali na questão ali de Zorobabel, né, de como que é feita, né, o início dessa reconstrução do templo. Diego, mas por que então esse livro não está ali antes de Esdras? Porque o nosso cânon bíblico, os profetas, eles ficam antes dos livros do Novo Testamento. Porque os livros proféticos, de alguma maneira, eles vão acabar apontando para Cristo. E quando você começar a ler ali o livro de Mateus, aonde ele faz o apontamento de que Cristo é o Messias, você vai entender melhor. Então, o cânon bíblico ele está organizado dessa maneira por uma intenção, tá? Então, é muito importante nas suas leituras você estar atento a isso, tá? Então, meus caros irmãos, este foi o livro de Ageu. Que Deus os abençoe e bons estudos.